Bom, nos vídeos anteriores a gente aprendeu o quê? A gente pode calcular o limite de uma função através de aproximações. Mas, no nosso dia a dia e em provas de cálculo, a gente não vai usar essa técnica tão frequentemente. A gente vai usar técnicas de álgebra para poder calcular o valor dos nossos limites. E, a partir de agora, a gente vai aprender a como usar a álgebra para calcular os nossos limites. Uma das técnicas que a gente vai usar para determinar o valor de algum limite é a técnica de limite por substituição. E quando a gente vai trabalhar com essa técnica, a gente tem que fazer o seguinte. Aqui a gente tem alguns exemplos, certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho o exemplo A. Limite da função 2x quando x tende a 3. Como eu resolvo esse problema? Simples. Eu vou olhar para a minha função, certo? Bom, a minha função aqui é 2x. E eu vou olhar para qual é o valor que a minha função está atendendo. Qual é o valor que a minha variável está atendendo. No caso aqui, a minha variável x tende a 3. Bom, se o meu x tende a 3, o que eu vou fazer? Em todo lugar que tiver a minha variável na minha função, eu vou colocar o valor que ela está atendendo. No caso aqui, a minha função é 2x. E o meu x, ele tende a 3. Então, em todo lugar que tiver x, eu vou colocar 3. Como eu fiz aqui, ó. Limite de x tendendo a 3, 2 vezes 3. Aqui onde estava o meu x, eu coloquei o valor de 3. Então, ficou limite de x tendendo a 3, 2 vezes 3. E 2 vezes 3 resulta em 6. Então, o limite da minha função é 6. Nesse outro exemplo aqui, limite de 1x mais 2 quando x tende a 8. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Em todo lugar que tiver x, eu vou colocar o valor que o meu x está atendendo, ou seja, se aproximando. No caso aqui, o meu x ele tende a 8. Então, em todo lugar que tiver x, eu vou colocar 8. Então, vai ficar limite de x tendendo a 8, 1 vezes 8 mais 2, igual a 10. Percebe que aqui onde está o meu 8, estava o meu x, e vice-versa. Aqui nesse outro exemplo, limite de y tendendo a 2 da função 2y mais 1 dividido por 3 vezes y. Então, em todo lugar que tiver y na minha função, eu vou colocar o valor que está atendendo. No caso aqui, meu y tende a 2. Então, em todo lugar que tiver y, eu vou colocar 2. Então, vai ficar limite de y tendendo a 2 é igual a 2 vezes 2 mais 1 dividido por 3 vezes 2. Percebe que aqui onde está esse 2, tinha o meu primeiro y. E aqui embaixo, onde está esse 2, tinha o meu segundo y. E agora que eu fiz essa troca, eu posso calcular o meu limite. Então, 2 vezes 2 é 4. 4 mais 1 resulta em 5. E 3 vezes 2 é 6. Então, a resposta do meu limite é 5 sobre 6. E por último, aqui a gente tem esse exemplo. Limite de x tendendo a 7 da função x ao quadrado menos 49 dividido por x menos 7. Então, em todo lugar que tiver x, eu vou colocar o valor que a minha variável x está atendendo, que no caso é 7. Então, em todo lugar que tiver x, eu vou colocar 7. E vai ficar limite de x tendendo a 7, 7 ao quadrado menos 7. Repara que aqui onde está esse 7 ao quadrado é o mesmo lugar que estava o meu x ao quadrado. E aqui onde estava esse 7 é o mesmo lugar que está o meu x. Então, 7 ao quadrado é 49. E 7, que é o lugar do x, que é onde estava o meu x, continua igual. Então, 7 ao quadrado, 49. 49 menos 49 resulta em 0. E 7 menos 7 também resulta em 0. Então aqui a gente tem como resultado 0 sobre 0. E isso é uma indeterminação. Quando a gente tiver uma indeterminação como resposta, a gente vai ter que usar uma outra técnica de álgebra
para resolver esse problema. Nos próximos vídeos a gente vai aprender a como resolver limites indeterminados.